E é interessante porque quando você é criança, você só quer amor do pai. Você não tá preocupado se você vai ter, o que você vai ter. Você quer atenção, amor e tudo mais. E quando eu voltei pra São Paulo, eu me lembro que eu fiz um pacto com os meus pais. Eu fiz uma promessa com eles. Eu falei: "Ó, eu tô indo pra São Paulo, voltando, mas eu só volto pra cá pra buscar vocês", né. E acho que tem uma chave poderosa aqui, porque todo mundo quer ser rico, né, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter liberdade financeira, só que o querer é 100%. Aí quando você fala: "Tá, eu vou", aí você já arrisca uma leva de pessoas que vão. Agora os que se comprometem do tipo: "Eu vou", não tem plano B, só tem plano A. E eu vim pra São Paulo com o plano A. Aí morei de favor na casa de uma moça que eu não conhecia, era amiga de um amigo, vim com esse amigo, ele era de Joanópolis, morei de favor no apartamento dela durante 3 anos. Comi no Bom Prato durante 3 anos, que é um sistema do governo que tem em São Paulo, na Lapa, na Afonso Sardinha, pagava R$ 1 pra comer, entrava 10h30 na fila do Bom Prato, e aí comia ali junto com mendigos e andarilhos, porque eu não tinha literalmente nada, não tinha dinheiro. E eu vim para São Paulo, trabalhei de barman, comprei flores no Ceasa e vendi em shopping centers, eu trabalhei como promotor de eventos, eu trabalhei como segurança, enfim, eu fiz de tudo um pouco em São Paulo para que eu pudesse encontrar algo que fizesse sentido para mim, que eu pudesse cumprir o propósito que eu tinha feito lá atrás. E é interessante porque teve um dia em que eu estava comendo e foi o último dia que eu sentei naquele lugar para comer, né. Eu tive o privilégio de voltar agora há uns 3 meses atrás, que fazia anos que eu não voltava, e é sempre bom a gente, voltar às origens e ver da onde Deus nos tirou, aonde Ele nos colocou, isso é muito magnífico, e até mesmo pra gente ser mais grato. E eu me lembro que eu estava lá sentado e eu comecei a comer, e um mês antes desse fato acontecer, eu comecei a me conflitar, eu falei: "Eu não sou um desses caras aqui, o que tá acontecendo?". E eu comecei a me conflitar, porque eu não me via como um daqueles, mas eu estava como um daqueles. Que é aquela questão de ambiente, né, quando você se torna semelhante àquilo que você adora e o ambiente que você convive, sempre o ambiente vai ser mais forte que você. E eu me lembro que nessa última vez eu falei: "É a última vez que eu como nesse lugar", e eu comecei a chorar, e eu não consegui terminar de comer, eu saí daquele restaurante, e eu me lembro que andei 2 quarteirões, eu entrei num lugar pequenininho, naquela ocasião era uma igreja pequenininha, não tinha ninguém na igreja, sozinho, eu entrei eu ajoelhei no último banco, e foi a primeira vez que eu tive uma experiência espiritual, assim, de transformação na minha vida. Eu me lembro que eu levantei as mãos e falei: "Ó, eu não tô conseguindo seguir, eu acho que eu vou desistir. E se você realmente existe, eu quero que você seja o meu pai, o meu sócio, o meu tudo. E a partir de agora, eu e você contra a rapa toda". Eu lembro que eu usei essa frase. E eu recebi como se fosse uma força sobrenatural em mim, que me fez, como se tivesse chego em São Paulo. Cheguei em São Paulo agora, acabei de chegar. E 10 dias depois eu me lembro que eu entrei para o primeiro trabalho fixo em si, aí tinha uma história de diretoria dentro da empresa, saí como, praticamente sócio da empresa e comecei a empreender. Mas um pouco da minha história foi isso, alguém que era completamente, não tem faculdade, eu estudei até o terceiro colegial e vim para mudar a vida deles, meus pais consegui mudar, meus pais têm uma vida extraordinária hoje. Mora em São Paulo também, seus Eles moram em pais? São Paulo, eu consegui honrá-los de uma forma muito sobrenatural, mas por esse eu acho que o ponto de virada meu foi esse ponto em que eu falei: "Caramba, existe algo espiritual por trás e que eu preciso descobrir o que que é isso". E eu descobri que nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos nesse corpo físico. E quase ninguém ensina a gente a alimentar o espírito todos os dias. Sim. Quando a gente fala: alimentar o espírito", a nossa mente já pluga assim: "Qual religião que você é? Que religião que você é? Aonde que você vai que você alimenta o seu espírito?". Não, não tô te convidando para uma religião. Tô te convidando a nutrir o que nós somos. E eu creio que a grande assim, para mim já é uma certeza. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, é uma desconexão que as pessoas têm com o criador. Então você fica completamente descarregado espiritualmente, e aí você trabalha na força do braço. Aí eu preferi trabalhar na força do joelho. Então, o joelho no chão, e a minha vida tem dado saltos quânticos desde então. E enfim, resumindo. Ô Piero, me fala uma coisa, o que que fez você não desistir? Porque assim, quando a gente tá passando uma fase como a sua, e Sim, que por sinal é uma história muito bonita, a gente muitas vezes a gente fica triste e fala: "Ah, vou desistir", né, que nem sim, você contou que você foi lá conversar com Deus literalmente. sim. O que que fez com que você não desistisse, né, de continuar e acreditar que você poderia ser melhor? Eu acho que o fato número um é um valor que eu prezo muito, que é o integridade. E eu tinha feito inclusive eu acho que tem muitos empresários nos ouvindo, né, a longevidade da sua empresa, ela está conectada diretamente com a profundidade do teu caráter, em outras palavras, com a tua integridade. E eu tinha feito um pacto lá atrás com os meus pais, e aquilo pra mim era muito real. Se eu fiz um pacto, se eu dei minha palavra pra você,
eu vou cumprir. É mais importante que um contrato feito pra mim. E aquilo me fazia não desistir. Então eu olhava, eu me lembro que eu cheguei, eu coloquei aquela moça nos deu 2 colchões, deu 6 meses, o meu amigo foi embora, não conseguiu ficar em São Paulo, eu continuei no colchão. Eu coloquei uma foto dos meus pais na frente no guarda-roupa que tinha, e eu falei, eu não vou desistir, eu vou continuar. Só que a nossa vida é feita de altos e baixos, né? E quando eu falo, quando a gente tá no vale da desilusão, que é o ápice de tipo, caramba, acho que agora eu vou desistir, acho que não vai dar mais certo, é quando você está prestes a mudar a sua vida. E eu estive nesse lugar. E nesse lugar, eu tive uma ideia. E eu acho que ideia nada mais é do que realmente... Uma ideia por si é uma ideia, né? Eu falo que ideias são sementes. E quando você pega essa ideia e você planta, ela se transforma numa árvore que dá frutos. E que dentro dos frutos tem novas sementes. Se você plantar, dá outras árvores, novos frutos. E que vira uma floresta. E eu falei, eu tenho só uma ideia, mas essa ideia não é uma ideia, é uma floresta. Eu vou fazer esse negócio florescer de forma exponencial. E eu não desisti por eles. E eu permaneci de pé por conta da minha fé. Por conta da minha fé, do meu relacionamento. Eu tomei uma decisão nesse dia que eu falei, eu não saio de casa para ter um encontro com ninguém se antes eu ter um encontro com Deus. É um ritual que eu criei. Criei um ritual, porque eu falei, se eu sou um ser espiritual, eu preciso me conectar direto com a fonte antes. Então, antes de eu vir aqui gravar esse podcast, eu tive meu ritual em casa, no meu quarto, no secreto, aonde eu vim e falei, Senhor, pessoas vão me ouvir lá, né? A Carol vai estar me ouvindo, o André vai estar me ouvindo, mas milhares de pessoas vão me ouvir. E eu não quero eu falar, mas que o Senhor fale por mim. Que mais que inspiração, que haja entendimento nas minhas palavras. Mais que entendimento, que haja transformação. E o que não me fez desistir foi a integridade e a conexão diretamente com a minha fé com Deus. Foi isso. Legal, Piero. Antes de fazer minha pergunta, Carol, eu quero apresentar o nosso patrocinador, porque a gente também vive de patrocínios, né, Piero? Então a gente tem aqui